Voltei para minha linha do tempo aqui, dos modelos atômicos, né? Depois do modelo do Bohr, se passou 13 anos e aí veio a proposta, os estudos de Schrödinger, tá? Aqui, então, eu já falei que aqui, ó, depois do Rutherford, aqui é uma quebra de paradigma, digamos assim, um modo diferente de pensar a física, tá? Que é a física moderna. E, e entre Bohr e Schrödinger também tem outros cientistas que colaboraram muito para o estudo da mecânica quântica, né? Que é a mecânica, como que funcionam os átomos, né? E aí, então, e também vem aquele princípio da dualidade onda-partícula, tem mais coisas que eu não ensinei aqui, que é o princípio da incerteza, e assim vai. Mas então, o que eu quero dizer é que aqui, então, a gente já tem um conhecimento matemático, está sendo, vou dizer de um jeito bem grosseiro, é que um conhecimento matemático usado a partir daqui não é o mesmo usado aqui, tá? Então, esse conhecimento matemático conseguiu rever, digamos assim, vários conceitos. Então, esse cientista aqui, ó, 13 anos depois, o Schrödinger, né, ele começou a aplicar equações, né, para tentar prever, digamos assim, qual que é o comportamento do elétron em torno do núcleo do átomo, tá? E esse estudo, ele conseguiu desenvolver uma equação matemática que calculava, então, qual é o movimento ondulatório, porque já que o elétron é bem pequeno, ele tem comportamento ondulatório. Se ele tem comportamento ondulatório, o princípio da incerteza nos diz que a gente não consegue saber exatamente onde é que esse elétron está. Beleza? Só que aí o que o Schrödinger fez? O Schrödinger fez uma equação matemática que consegue descrever qual é o movimento ondulatório do elétron dentro do átomo, porque o elétron não sai do átomo, né? Ele está sempre dentro daquele tamanho do átomo lá. Sabendo esse comprimento ondulatório, teve um outro cientista que fez um cálculo que é calcular a probabilidade de encontrar o elétron dentro do átomo. Então vamos lá. Tentando explicar isso de forma bem simples, seria assim, ó. Eu faço um cálculo, eu não consigo se enxergar um átomo, enxergar mesmo, a gente não enxerga até hoje, né? Até tem microscópio que percebe o átomo, tu vai ver um volume lá, tu parece estar vendo um ovo, né? Tu não vai enxergar o elétron lá. Mas se a gente quiser fazer cálculo, e é isso que eles fizeram, a gente fizer um cálculo matemático para tentar ver qual é a probabilidade de encontrar um elétron, a gente faz o cálculo. E aí vai, depois que a gente fez o cálculo, a gente vai perceber que seria esse pontinho aqui, ó. Aí tu olha, fiz o cálculo uma vez e ele ficou nesse pontinho aqui. Aí beleza, vamos fazer o cálculo de novo. Aí a gente faz o cálculo de novo, aí já dá esse pontinho aqui de cima. Vamos fazer o cálculo de novo, aí dá outro pontinho aqui. Vamos fazer um cálculo de novo, já deu um pontinho aqui perto. Faz o mesmo cálculo de novo, deu outro pontinho lá. Faz de novo lá. Então, sucessivos cálculos matemáticos da equação de Schrödinger, a somatório de sucessivos cálculos, vão mostrando para a gente qual é a densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Tá? Densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Quase como, vamos lá, eu quero saber onde é que vocês andam lá no campus lá. Aí todo isso aqui é o tamanho do campus. Aí se eu ficar tirando foto de ti lá, tipo um satélite lá tirando foto da pessoa, cada fotinha ali mostra a pessoa num lugar, entenderam? Então é tipo isso, seriam, entre aspas, uma sequência de fotos e vendo onde é que o elétron está lá dentro do átomo, né? Só que não é foto, na verdade é um cálculo matemático que a gente percebe onde é que ele estaria. E aí então esses sucessivos cálculos nos mostram então as possíveis densidades de probabilidade de encontrar o elétron. O que seria essa densidade de probabilidade de encontrar o elétron? Na verdade, isso aí é uma órbita. Órbita. O que é uma órbita? Eu tenho um exemplo bem fácil de vocês imaginarem, que inclusive acho que está até no livro de vocês lá. Tu pega o ventilador desligado, olha para o ventilador, tu vê as hélices do ventilador. Quando tu ligar o ventilador, tu não vai ver mais a hélice, só vai ver a órbita da hélice. Por quê? Porque está tão rápido a mudança de local em que a hélice está, que teu olho já não consegue perceber ela num ponto específico, né? Então isso é a órbita. A mesma coisa aqui, esses elétrons eles estão numa velocidade muito grande aqui se deslocando dentro do átomo. Mas no somatório de todas as possibilidades de onde está esse elétron em torno do átomo, isso vai nos dar a órbita do átomo. Então, na verdade, qual que é a contribuição do Schrödinger? São as órbitas atômicas, né? Então, a contribuição do Schrödinger é isso. A gente descobrir quais são as órbitas dos elétrons, tá?
E aí então aqui no livro, isso aqui é tem bastante estudo aqui, galera. Mas tudo bem. Nessas órbitas aqui, elas têm diferentes formatos, essas órbitas. Inclusive, os cálculos matemáticos mostram, por exemplo, que em algumas regiões é impossível encontrar o elétron, tá? Então a gente inclusive ele chamou isso de nó. O nó é porque quando ele fazia o cálculo aqui, o resultado dá zero. Então, se o resultado dá zero, a probabilidade de encontrar o elétron ali é zero. E se a probabilidade de encontrar o elétron ali é zero, é porque ali ele não está. É isso. Então, isso é a probabilidade de nó, que ali ele não está, né? E aí, então, esse aqui seria o resultado, então, de algumas órbitas, né? Ó, o orbital 1s desse jeito, o orbital 2s já tem... Eles são esféricos em torno do núcleo, né? Mas tem uma parte que não tem elétron, e assim vai, tá? Resumindo bastante assim o modelo de Schrödinger, aqui a gente consegue, ele propôs, digamos assim, né, como que então são as órbitas. E existem diferentes tipos de órbitas. Existem as órbitas S, as órbitas P, órbitas D e órbitas F. E esse formato aqui, ó, dos desenhinhos, as órbitas. Tipo assim, ó, essa órbita que você estava enxergando, aquela primeira aqui, são as órbitas S. As órbitas S são formatos esféricos, ou seja, não é aqui a tela do computador é chata, né? Mas, tipo, isso aqui parece uma pizza, né? Mas não é formato de pizza, é formato de bola, esfera. Então a gente tem possibilidade de encontrar o elétron tudo dentro, pensando que isso aqui fosse uma bola de futebol, em toda parte de dentro ali tu poderia encontrar o elétron. Só que aí aqui já dá para perceber que isso é o formato do orbital S. E aqui a gente tem vários orbitais S. Mas percebam que o segundo orbital S, ele também é formato de bola, mas tem uma auréola por dentro lá que é impossível encontrar o elétron. Já tem um nó. E no terceiro orbital S também é o formato de uma bola, mas já tem duas auréolas que é impossível encontrar por dentro. É tipo uma camada. É como se fosse por camada, é como se fosse uma cebola. Então, duas camadas aqui, entre aspas, cebola, não teríamos elétron ali, entenderam? E aqui, então, são os orbitais S têm esse formato, e os orbitais P, os orbitais D e os orbitais F, tá? Que mais adiante a gente vai estudar. E essas lógicas aqui eu até deixei para vocês já saberem, né? Embora não vá entrar em detalhe aqui no ensino médio sobre isso, mas esses nós aqui, ó, eles também existem nos outros orbitais. É que aqui o... Eita, tirei fora do lugar, troço aqui, parei. Deixa eu me achar aqui. Tava aqui, tava aqui. Acertei. Então, da mesma forma que tem aqueles nós ali no orbital S, aqueles nós também existem nos outros orbitais, no P, no D e no F também. O desenho aqui não quis colocar para não complicar. Isso aqui já é complicado desenhar, né? Inclusive isso aqui tu vai desenhar no quadro, até aqui a gente desenha bem no quadro. Chegou aqui já começa a dar um suor no professor. E aqui o professor já abandonou, já nem desenha mais no quadro para não complicar, tá? E que fique bem claro então que o que, que são essas... aquela hora que eu estava explicando, deixa eu voltar aqui, ó. Aquela hora que eu estava explicando no Bohr aqui, vai. Não, eu estava no livro, né? Deixa eu só voltar para onde eu estava aqui. Eu estava no livro explicando de um jeito assim bem tosco assim, mas eu acho que dá para entender. Eu estava explicando o modelo de Bohr. Eu estava explicando como se fosse o elétron girando aqui. Lembra que eu fazia com o mouse assim, ó, né? Eu estava girando. Esse giro aqui eu estava simbolizando até quase que um elétron, porque o somatório dessa possibilidade aqui é quase que um elétron do orbital S, né? Só que tem orbitais em que ele gira, mas tem a possibilidade desse jeito aqui, ó, nesse formato aqui, ó, como se fosse uma hélice de avião, né? Que seriam os orbitais P. E os orbitais D é como se fossem duas hélices. A gente tem, ele pode estar assim, mas ele também está assim, ó. E tudo isso é uma probabilidade. É bem isso. O que é a probabilidade de encontrar o elétron? Por exemplo, se o orbital tem esse formato aqui, ó, essas possibilidades de encontrar o elétron lá em torno do átomo. O centro aqui é o núcleo do átomo. Aquele elétron ele pode estar nesse lóbulo aqui, nessa região, pode estar naquela região, pode estar naquela, pode estar naquela. Fora ali é que ele não está. Já entendeu? É mais difícil. Tipo assim, aqui é mais fácil de apostar onde é que está o elétron. Ele está dentro dessa esfera aqui. Aqui já é duas esferas, uma para cá, uma para lá. Entenderam? Essa que é a lógica do Schrödinger e tudo isso aqui desenvolvido de forma matemática. Aqui não tem experimento físico, assim. O cara não fez uma experiência, um experimento, laboratório, em cima da bancada, botou reagente químico. Não, é tudo para a parte matemática aqui, tá? E aí, então, isso aqui... E o último pesquisador, que aqui não tem tanto, né? Ele ganhou o prêmio Nobel,